Nós vamos então, nesta noite, refletir a respeito de um texto que eu já preguei algumas vezes, mas eu acho interessante a gente extrair um pouco mais dele. Está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Abra suas Bíblias, a partir do verso 21 até o verso 43. Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 21 ao 43. Esse texto é um texto que também consta no Evangelho de Mateus e também em Lucas, mas nós vamos fazer a leitura de Marcos, capítulo 5, do 21 ao 43. Nós vamos ler e vamos extraindo verdades desse texto. Todos acharam? Marcos 5, de 21 a 43, diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus voltado de barco à outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe suas mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Verso 25, e estava ali certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecia muito sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Verso 27, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele e no meio da multidão e tocou o seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que ali havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Responderam os seus discípulos: vê a multidão aglomerada ao seu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se em seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Amém? Vamos ler até aqui, depois a gente continua esse texto. Esse texto é um texto que vai tratar de duas curas, de dois milagres num único texto. Aqui nós começamos a ver a partir do verso 21, o texto dizendo assim: tendo Jesus voltado de barco. Voltado da onde? Então ele volta para Cafarnaum, ele volta para sua cidade também de Pedro, cidade ali onde Jesus inclusive convocou Mateus, o cobrador de impostos, que ficava ali naquela cidade onde Jesus estabeleceu-se ali em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade movimentada. Cafarnaum tem ali então o Mar da Galileia. Você tem ali, tinha na época ali o lugar onde se cobravam os impostos da pescaria, era uma espécie de interposto, um posto avançado da Receita Federal. Todo o material que trafegava ali tinha-se que pagar o imposto, os tributos. E ali era uma cidade movimentada, ali havia uma sinagoga. E o texto diz que, tendo Jesus voltado de barco, ou seja, do outro lado da Galileia, do Mar da Galileia, ele veio da região de Tiberíades, e quando ele chega em Cafarnaum, desembarca ali, o texto diz que uma grande multidão reuniu-se ao seu redor. De manhã eu estava lendo esse texto e cheguei à conclusão que quando a Bíblia diz uma grande multidão, ela está dizendo muita gente.
O texto não diz havia uma multidão. O texto diz havia uma grande multidão. E aí eu começo a me perguntar, olhando para esse texto, o que é que esse povo foi fazer no porto? Não tinham eles mais o que fazer? Por que Jesus, chegando no barco, uma grande multidão o esperava? Por que as pessoas ficavam então ali aguardando Jesus chegar? Porque sabiam da sua fama, sabia que onde Jesus estava havia milagre, aonde Jesus estava comida não faltava, os cegos eram curados, os coxos levantavam, ele tinha feito grandes feitos e aquela multidão estava ali ao seu redor. Quando ele estava descendo, não tinha nem descido, quem sabe, do barco, estava ali já querendo descer, a multidão já estava ali ao redor dele. Verso 22, olha sua Bíblia. Então chegou ali um dirigente da sinagoga chamado Jairo. Como eu disse, Cafarnaum era uma cidade grande, não uma metrópole, mas uma cidade grande, porque tinha ali um porto, porque tinha ali uma guarda imperial, ali tinha ali vamos dizer assim, um batalhão dos romanos, ali tinha o tribuno, ali tinha as pessoas que cobravam os impostos, ou seja, era uma cidade importante. E ali havia então uma sinagoga. A sinagoga seria então, eu tenho dito sempre aqui a vocês que a sinagoga é o lugar mais importante para os judeus, porque na falta do templo, era na sinagoga onde se ensinava, era ali que as crianças aprendiam, eram alfabetizadas, era ali que eram feitas as reuniões, era ali que era feita a leitura do Antigo Testamento, da Torá. Então era assim um lugar muito importante. E aqui o texto está dizendo que ali chegou um dos dirigentes daquela sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, vamos ver a cena, Jesus descendo do barco, muita gente apertando Jesus, todo mundo querendo chegar perto de Jesus. Jairo sai da sinagoga, ou quem sabe sai da sua casa, e também está no meio daquela multidão. Só que Jairo era um homem diferente. Jairo não era um homem comum, não era como eu e você que anda aqui pela boca do rio e ninguém percebe. Ele era um dos dirigentes da sinagoga. Muito provavelmente se vestia de maneira diferente. Muito provavelmente tinha alguém com ele. A multidão estava ali e ele se apresenta a Jesus. Ele viu Jesus e foi na direção de Jesus. O texto não diz que ele teve dificuldade a chegar a Jesus. O texto não diz que a multidão impedia que Jairo chegava. O texto diz que Jairo, vendo Jesus, foi até o encontro dele. Prostrou-se aos seus pés. Ora, tinha espaço para ele ajoelhar? Não estava cheio de gente? Como diz alguns aí, apinhado de gente? Como é que tinha espaço para ajoelhar? Lembre-se, ele não era qualquer um. Ele era alguém importante no meio do povo, quem sabe se vestia com roupas diferenciadas. Imagine um lugar que tenha muita gente. Pense assim, um cenário, uma festa, quem sabe de artistas. Vamos pegar aqui na Bahia, aonde reúne milhões de pessoas. Ou é na festa aqui do Vitória que ganhou, não foi hoje que ganhou? O Bahia perdeu, não foi? É para dar glória a Deus, não? Não, vamos deixar quieto esse negócio. Né? Agrada um e desagrada outro. Imagine muita gente. Vamos pegar o carnaval, um dos eventos que reúne muita gente aqui na Bahia. Será que você no meio desse povo, consegue se deslocar facilmente de um lado para o outro? Não consegue. Mas se a polícia militar do estado da Bahia estiver andando no meio do povo, ele consegue? Um policial consegue, Abraão? Por que consegue? Porque tem autoridade, né? Tem autoridade, uma tonfa gigante, não é não? E quando a polícia vai andando, o pessoal vai, ó, abra. E claro, é a autoridade, eles têm prioridade do caminho. Então Jairo, fico eu pensando que tinha mais ou menos essa autoridade. À medida que ele foi andando, as pessoas, ó, é o chefe da sinagoga, é o seu Jairo. Seu Jairo, tudo bem, seu Jairo? E ele conseguia andar livremente. Quando ele viu Jesus, ele teve espaço, inclusive, para se ajoelhar. E ele fez um pedido muito interessante. Ele se ajoelhou, ele implorou. Gente, nós estamos falando de um judeu, que consideravam Jesus como alguém revolucionário. Os judeus, os fariseus,
os saduceus, todos ali da sinagoga, achavam que Jesus era alguém que revolucionava, era alguém que não estava compatível. E seus discípulos eram todos, vamos dizer assim, seguidores de alguém que pregava a heresia, alguém que fazia parte de uma seita. Jesus e os seus seguidores não andavam na mesma mão e não seguiam as mesmas tradições daqueles judeus. Não é estranho que o chefe da sinagoga vai procurar Jesus? Só aí já é estranho. Segunda coisa, ele se ajoelha aos pés de Jesus e o texto diz que ele implorou insistentemente. Ele não implorou uma vez. Ele não chegou para Jesus e falou: Jesus, por favor, eu quero conversar contigo. Não, não foi com essa arrogância, não foi com essa prepotência e nem com essa autoridade. Foi na humildade. Aquele homem importante da sinagoga se ajoelha aos pés de Jesus e ele implora. Mas ele não implora uma vez, ele implora insistentemente. E ele diz: minha filhinha está morrendo. Percebeu o amor que esse pai tem por essa menina? Ele não disse: minha filha está doente, minha filha não estava se sentindo bem. Ele diz: minha filhinha. Olha o amor que esse pai tinha. Quantos anos tinha essa menina? Daqui a pouquinho nós vamos saber. Era uma criança ainda, e ele diz: a minha filhinha está morrendo. O texto não diz, mas a gente imagina que se diz está morrendo, não é que ela está apenas com uma febre, não é que já faz 2 dias que ela não come, não se alimenta, não, ela estava extremamente doente a ponto dele achar que ela estava morrendo. Era um caso desesperador. Por isso ela se ajoelhou, por isso ela implorou, e por isso que ela implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe suas mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Olha o pedido dele. Como é que ele sabia que era assim que Jesus curava? Pela imposição de mãos. Coloque suas mãos, ore. O Senhor tem poder, o Senhor tem autoridade. Ela vai ser curada e ela vai viver. Esse era o pedido de um pai para aquela filhinha. Verso 24. Jesus foi com ele. Significa que Jesus atende às orações e os pedidos até mesmo de quem antes não acreditava, de quem antes criticava. Basta que você procure Jesus com fé. Basta que você vá atrás dele. Basta que você então solicite a ele. No caso de Jairo, a coisa era tão complicada que ele se ajoelhou, ele implorou e implorou insistentemente. Como você tem orado para o Senhor? Das suas causas. Quem sabe um filho, uma esposa, um marido? Quem sabe um familiar, alguém? Como é que você tem orado? Tem orado de maneira displicente? Senhor, me ajude aí. Senhor, quebra essa para mim. Como é que você tem orado ao Senhor? Jairo orou com muita fé. Ele se ajoelhou, se humilhando, e ele implorou e implorou insistentemente. Minha filha está morrendo. Como é que nós estamos orando? Você tem apresentado as suas causas ao Senhor? E de que maneira você tem se apresentado ao nosso Senhor Jesus? É de qualquer jeito? Jairo era uma autoridade. Usando a lógica humana da época, ele não tinha que se ajoelhar. Aliás, pegou muito mal para ser o Jairo, um dos chefes da sinagoga, se ajoelhar para aquele homem. Pegou muito mal entre os judeus. Provavelmente, claro que o texto não vai dizer, mas a gente imagina que alguns da sinagoga, lá na segunda, na terça-feira, vão chamar Jairo e falar: seu Jairo, que negócio é esse? Todo mundo viu o senhor no meio da cidade se ajoelhando. Logo para quem? Para aquele homem que a gente não gosta. Mas Jairo não estava preocupado com isso. Jairo tinha um pedido. E Jairo ouviu dizer que Jesus curava. E Jairo disse: eu não quero saber da minha posição. Eu não quero saber se eu quero a minha filha viva. Jairo abriu mão
da sua arrogância, da sua prepotência. Jairo abriu mão, quem sabe, do seu status. Ele não quis saber disso, não. Às vezes nós não ganhamos a bênção porque nós ou não sabemos pedir, ou não sabemos como pedir, ou não sabemos nos colocar, e às vezes pedimos com arrogância. Aquele homem soube fazer, ele abriu mão da sua posição, do seu status, afinal de contas ele era um líder daquele lugar, ele não quis saber disso, não. Eu preciso da bênção do Senhor, esse homem pode curar minha filha. Jesus vem, coloca sua mão sobre ela para que ela seja curada e para que ela possa viver, porque do contrário, Senhor, se eu ficar com esse nariz empinado, se eu ficar com a minha arrogância, com o meu status, minha filha vai morrer. E Jesus foi. Jesus foi, no verso 22 vai dizer, no 24 vai dizer, e ele foi. Enquanto ele estava indo acompanhar Jairo, diz o texto, uma grande multidão, a mesma multidão que estava com ele lá no desembarque da Galileia, do mar da Galileia. Uma grande multidão o seguia e o comprimia, o apertava. E ali estava certa mulher. Qual é o nome dele? O nome dela, pastor? Certa mulher. O texto não diz o nome, mas o texto diz o que acontecia com ela. Essa certa mulher havia 12 anos que havia sofrendo de hemorragia. O texto não vai dizer se essa hemorragia era referente ao ciclo menstrual ou qualquer outra hemorragia. O fato é que ela já tinha 12 anos que sofria com isso. Vamos pensar na cultura da época de Jesus. Aliás, nos dias de hoje, mesma coisa. O judeu, no judaísmo, uma mulher que está no período menstrual, ela é considerada impura. A mesma coisa que acontece. Então, uma mulher que está no ciclo menstrual, se ela sentar num banco, ninguém pode sentar naquele banco. Por quê? Porque aquele banco se tornou impuro e quem sentar ali vai se tornar impuro também. Um copo d'água, qualquer coisa, qualquer utensílio que ela toque, tudo que ela toca se torna impuro. Se ela tocar em uma pessoa, aquela pessoa está impura. E essa pessoa precisa fazer todo um ritual de purificação que leva 7 dias. Depois tem que se apresentar ao sumo sacerdote. Então, uma pessoa impura contamina outra pessoa impura. Essa mulher, o texto diz que ela, há 12 anos, ela tinha o fluxo de sangue. Será que era um sangue continuado? Ou seja, todos os dias, o tempo todo? Bom, se fosse assim, ela nem andava, morreria por... como é que a gente chama a doença quando a pessoa pressiona? Anemia. Não se sabe. O fato é que ela sofria há 12 anos com isso. Sofria muito por estar nessa situação. A pergunta que nós temos que fazer é, como é que essa mulher foi até Jesus? O texto vai dizer assim, e ela padecia muito sobre o cuidado de vários médicos. E gastara tudo que tinha. Ora, se gastara é porque tinha o que gastar. Ninguém pode gastar o que não tem. Então, nós não sabemos se essa mulher é casada ou não. O fato é que ela sofria 12 anos. E ela sofria com essa hemorragia. E ela gastava o dinheiro. E aqui diz gastara, ou seja, gastou tudo que ela tinha com médicos. Vai no médico, não é. Você deve conhecer alguém que tem algum problema e que vai no especialista, não é. Tira a radiografia, não é. Não é. E gasta com o exame. Todo mundo sabe que o exame custa caro, né? Todo mundo sabe que qualquer exame, o mais básico, o exame de sangue já custa caro. Qual é aquele exame que faz naquela máquina enorme? Aquela máquina que tem um grande ímã, que é muito caro fazer exame? Ressonância magnética. E se te pedirem uma ressonância em 3D, então... você já deixa lá teu carro lá. Você deixa lá boa parte das prestações. Essa mulher gastou tudo que tinha e ninguém. E o texto vai dar uma pista muito interessante para nós aqui. Em vez de melhorar, ela só piorava. O texto vai dizer, mas em vez de melhorar, piorava.
Verso 27, olha a sua Bíblia. Olha aí para o seu texto. O que diz o teu texto no verso 27? Quando ouviu falar de Jesus. Ela procurou todos os médicos da época. Ela fez todos os exames da época. Ela comprou todos os remédios da época. E tenho certeza que ela usava também remédios caseiros, né? Remédio para parar. Ela, quem sabe, fazia o quê? Comia beterraba, porque tinha muita anemia. O que mais que é bom para o sangue? Ela comia muito feijão. Não tem nem feijão em Israel, né? Porque tinha que fortalecer. Ela fazia tudo o que ensinavam. Não resolvia. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar. Esse homem por onde passa, esse homem milagres. E ela ouviu dizer isso. E aqui ela tomou, irmãos, uma decisão na vida dela. Quando ela ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão e tocou seu manto. Por que ela fez isso? Verso 28. Porque ela pensava, se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei curada. Ela tomou uma decisão. Eu já não tenho mais dinheiro para gastar. Eu estou fraca. E Jesus desembarcou na minha cidade. Olha aí, a cidade toda não fala outra coisa. Eu vou lá. É minha grande chance. E ela ouviu, no meio daquela multidão, um homem muito importante. Todo mundo abriu alas. E aquele homem foi, se jogou aos pés de Jesus e disse, Jesus, a minha filhinha está morrendo. E Jesus diz, eu vou lá. Se ela perdesse essa oportunidade, se Jesus fosse com Jairo até a casa desse homem importante na sinagoga, vocês acham que ela conseguiria entrar na casa de Jairo? Não. O homem era muito importante, ela sabia do seu problema. Irmãos, eu começo a pensar, será que essa mulher estava sangrando naquele momento? E eu começo a pensar como é que ela fazia para conter a hemorragia, irmãos. Nos dias de hoje, nós temos aí os absorventes, nós temos tecnologia. Para as mulheres é algo muito incômodo. Naquele tempo não tinha nada disso. Até mesmo os tecidos era muito caro, não era todo mundo que podia ter tecido. Hoje você tem algodão, você tem malha, enfim, você dá um jeito. Naquele tempo tinha como. Como é que ela fazia? Mas aqui ela teve que tomar uma decisão. Ou eu vou procurar esse Jesus. Jesus aqui é minha última solução. Ou eu vou atrás dele agora, ou ele vai passar. E piorou, porque agora ela está vendo Jairo, o homem muito importante daquela cidade, falando com Jesus. E Jesus falou que ia na casa de Jairo. Se ela não tocasse no manto dele, se ela não tocasse nele, ela não ficaria curada. E ela tomou uma decisão. Ela foi no meio daquele povo apertado. Licença, com licença, com licença. Tocando em todo mundo. Em tese, deixando todo mundo ali impuro. Pela lei do judaísmo, todo mundo que tocou no corpo daquela mulher se tornou impura. Ela podia ser apedrejada. Era algo terrível que ela estava fazendo. Mas ela tomou essa decisão. Ela então vai atrás de Jesus e por trás de Jesus, de maneira muito sutil. Ela não toca em Jesus. O texto diz que ela tocou no quê, irmãos? No manto, na capa, na roupa, só na roupa. Porque ela tinha tanta fé, e ela dizia para si mesma, se eu só tocar, tão somente tocar, eu não preciso tocar nele não. Eu não quero tornar ele impuro, talvez ela dizia, mas ele é tão poderoso, ele fez tantas coisas, que se eu tocar na roupa dele eu sou curada. E ela se moveu, a fé dela era tão grande, ela tomou coragem e ela foi e tocou. E o texto diz, no verso 29, imediatamente cessou a hemorragia dela e ela sentiu que o seu corpo estava livre do sofrimento. O texto diz no verso 27, imediatamente cessou. Significa que naquele momento em que ela tocava nas pessoas, em que ela estava no meio da multidão, ela estava tendo um fluxo de sangue. Porque se imediatamente ela sentiu que cessou, é porque ela estava tendo. Sabe, irmãos, às vezes nós damos tanta desculpa para não ir para Jesus. Nós damos tanta desculpa para não procurar Jesus. Essa mulher estava sangrando.
sangrando. A qualquer momento as pessoas podiam ver o sangue nela. Ela podia morrer em praça pública. Mas isso não pesou. Isso não foi dificuldade. Quem sabe fraca, tonta, sem força, se esvaindo em sangue. Mas ela disse, eu preciso de Jesus. Tem muita gente que precisa de Jesus e não quer vir. Dá desculpa, hoje não, amanhã, semana que vem. Talvez essas pessoas que dão essa desculpa precisam passar por esse processo, como ela passou. Ela gastou tudo que tinha. Ela estava agora no desespero, era tudo ou nada. Ou ela conseguia a cura dela nesse dia, ou não se sabe o que ia acontecer com ela. Será que as pessoas precisam chegar ao fundo do poço? Será que precisa isso? Aquela mulher, então, quando toca em Jesus, verso 29, diz, imediatamente cessou a hemorragia e ela sentiu em seu corpo que ela estava livre desse sofrimento. E por que ela sofria? Claro, fluxo de sangue. Ela sofria porque o seu corpo era enfraquecido, ela sofria porque ela não tinha condições, irmãos, de trabalhar com aquele sangue saindo do corpo dela. Ela estava fraca, anêmica. O texto não diz que ela tinha marido. Quem é que alimentava essa mulher? Quem ia na feira? Quem ia ali no fim de linha, aqui na boca do rio, para comprar as coisas para ela? Se fosse nos dias de hoje. Quem? Quando a gente fica doente, irmãos, até a semana passada eu estava com dengue. Irmãos, é 3 dias que você fica ali, ó, esmorecido, você não quer nada. Você não quer nada. Só dói. Dói o corpo todo. Dá uma fraqueza imensa. Quem já passou por isso sabe o que eu estou dizendo. É um esmorecimento. Essa mulher também tinha esmorecimento, mas ela tomou uma atitude. Ela sofria do ponto de vista físico, emocional. Ela era rejeitada. Ninguém ficava perto dessa mulher. Não dá para tocar nela. Será que as irmãs, será que as famílias, será que a própria vizinha falava com ela? Não se sabe. O fato é que ela sofria 12 anos com essa doença. Mas ela sabia que se ela tocasse em Jesus, ela ficaria livre. E no verso 29 diz, imediatamente cessou a hemorragia. E ela sentiu que o seu corpo agora estava livre de sofrimento. Verso 30, no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Olha a resposta dos discípulos. Verso 31, responderam os seus discípulos, Jesus, dá uma olhada nessa multidão, Jesus. Olha quanta... Como é que o senhor está me perguntando quem tocou? Todo mundo. Inclusive nós, sendo empurrado. Você já andou em ônibus lotado, irmãos? Ônibus lotado, e quando se paga o cobrador, você fica com o troco levantado, você não consegue nem recolher mais o braço, você fica ali. Você vai numa posição, não dá para você trocar de braço, é naquela posição que você vai até chegar no final. Estava tão cheio e Jesus disse, quem tocou em mim? Os discípulos não aguentaram essa pergunta. Disse, Jesus, vês aí, está todo mundo te apertando e o Senhor ainda pergunta, quem me tocou? Verso 32, mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. O texto diz que Jesus estava olhando ao redor, Jesus estava olhando a multidão, quem tocou em mim? É como se ele falasse, olha, não vamos mais andar, parou, ninguém anda mais, ninguém sai daqui, alguém vai ter que se apresentar, tocaram em mim, eu sei que tocaram em mim. E Jesus está, quem sabe, nessa noite dizendo, não vá para casa, sem que você se apresente. Você que está precisando de Jesus, não vai para casa sem que você se apresente. E Jesus começou a olhar para o lado e começou a insistir. Verso 33, olha aí. Depois de Jesus insistir, aquela mulher não tinha como se esconder. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo. Diferente de Jairo. Jairo também prostrou-se aos pés de Jesus. Ele veio com um pedido.
Mas ela veio com medo. Por que essa mulher tinha medo? Aliás, do que ela tinha medo? Primeira coisa, essa mulher imunda, impura, não devia estar no meio do povo. Ela tocou em muita gente e pior, tocou em Jesus. Pela lei do judaísmo, deixou Jesus impuro. E ela agora se apresenta na frente de todo mundo. Irmão, se ela andava pelos cantos, se ela não contava esse segredo para ninguém, agora ela teve que confessar. Confessar publicamente. Ela se jogou ali aos pés de Jesus, tremendo de medo. E contou toda a verdade. Ela disse, sou eu. Eu sou essa mulher sofredora, que há 12 anos estou sofrendo. Eu sei que o Senhor tem poder. E eu vim lhe buscar e toquei. Quem sabe ela disse, eu sei que nem poderia estar aqui. Eu sei que nem sou merecedora. Eu não sou como o seu Jairo, um homem importante. Eu sou uma pecadora, eu sou uma sofredora. Ela veio confessando. Ela veio contando toda a verdade a Jesus. E ali ela disse, bom, agora Jesus vai fazer comigo o que ele quiser. Aqueles homens, aquela sociedade teriam como punir aquela mulher. Sabe o que Jesus disse? Verso 34. Então ele disse, filha, a sua fé te curou. Vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Esse é o meu Jesus. Um Jesus cheio de bondade, pronto para perdoar. Como judeu, ele poderia. Mas ele disse, não, não vou fazer isso. Ele não criticou ela. O que ele quis é que ela se apresentasse. O que ele queria é dizer, olha, saiu o poder de mim, eu sei quem foi. Irmãos, quando Jesus diz quem foi, naturalmente que Jesus sabia quem era, né? Mas o que ele quer fazer com essa pergunta retórica? Pergunta retórica é aquela que eu pergunto, mas eu já sei a resposta. Ele queria que ela se apresentasse. Talvez nessa noite o Senhor, sabendo já da sua condição, sabendo da minha condição, ele está perguntando, o que você quer? Como é que você vai resolver seu problema? Ele já sabe a resposta. Perguntas retóricas ele também fez para os discípulos quando muita gente, uma multidão se juntou no campo e Jesus pergunta, como é que nós vamos alimentar todo esse povo? Ele bem sabia o que ia fazer. Um dos seus discípulos falou, olha, nem com muitos denários nós poderíamos alimentar. Senhor, dispensa logo esse povo. Quando Jesus faz essas perguntas, ele já sabe a resposta. Quando ele pergunta, quem me tocou? Claro que ele sabia, mas ele queria que a pessoa se apresentasse. Daí a importância, irmãos, de nós, quando nós de fato estamos precisando, nós precisamos nos apresentar ao Senhor. Se humilhar na presença do Senhor. Confessar os nossos pecados, confessar aquilo que está nos incomodando. Aquela mulher falou tudo. Ela dizia, quem sabe aqui nesse relato, ela disse, olha, eu estou sofrendo. Nenhum médico foi capaz, mas eu sei que o Senhor pode. Ela confessou o Senhor como Senhor poderoso. E ali ela desabou e Jesus não reprovou ela. Ela já foi curada, irmãos. Essa mulher simplesmente poderia tocar o manto, sentiu que está bem, ó, e ir embora. Mas quando Jesus chamou, quem foi que foi abençoado? Jesus queria que essa pessoa se apresentasse. Ele disse, sua fé lhe curou. Até aqui nós vimos uma mulher sofredora que tinha um problema sério de saúde. Mas essa mulher teve o quê? Coragem. Segunda coisa que ela teve, fé. E a terceira coisa que ela teve, ela tomou uma decisão em se apresentar ao Senhor e confessar Jesus. Talvez você não alcance a sua graça. Talvez você esteja aí, como diz o pastor Valmir, arrastando lata. Quem sabe você está há anos nesse vai, mas não vai. Por quê? Porque você não tomou uma decisão séria por Jesus. Talvez você seja só mais um no meio dessa grande multidão. Essa multidão que está andando atrás de Jesus, está vendo espetáculos. Talvez
Você faça parte de uma multidão onde você está só como espectador, vendo outros sendo abençoados, vendo outros sendo curados, mas você não é. Sabe o que falta para a gente? Coragem, fé e entregar de fato, confessar ao Senhor e contar para Ele toda a verdade. Dizer, Senhor, eu sou um fracassado, uma fracassada. Senhor, eu já tentei de tudo, tudo que eu sabia eu tentei, mas não consegui resolver o meu problema como essa mulher. Gastei todo o dinheiro. Irmão, se essa mulher procurasse Jesus antes de procurar os médicos, não estou dizendo para você não procurar médico, estou dizendo, não faça com as suas mãos, não faça com a sua força. Procure Jesus. Jesus, ele não é a última solução, ele deveria ser a primeira. Mas por que Jesus, em muitos casos, passa a ser a última decisão? Porque nós somos teimosos e nós vamos até o fundo do poço. Não precisava ir até o fundo do poço. Você sabia que não precisava? Se você reconhecer Jesus como aquele que pode todas as coisas, você iria para Jesus como essa mulher e como o próprio Jairo fez, se ajoelharia na frente de Jesus, implorava o perdão, implorava a ele e ele te dava. Ele não negou para Jairo. Ele não disse para Jairo, como é que pode você que falava mal de mim, vocês aí da sinagoga, vocês os judaizantes. Ele não jogou na cara nada, ele não faz isso com a gente. Ele não cobra, ele não fica chantageando. Para Jairo, ele disse, tá bom, vamos lá. Na hora. Para essa mulher, ele não criticou. Mas nós, irmãos, sabendo que Jesus é a solução, a gente retém. Vou tentar do meu jeito. Vou tentar essa estratégia. Vou tentar assim. Vou tentar assado. E aí, nos primeiros 2 meses, parece que tá bom, né? Deus cai de novo. Cai de novo. Aí chora, churaminga, sofre, aí finalmente pede ajuda e levanta um pouquinho. E fica uma vida toda, altos e baixos. Chora, tá alegre, tá triste, tá alegre, tá triste, tá alegre, tá triste, tá alegre. É uma vida toda assim, perdendo tempo. Jesus não é a última solução, ele pode ser a primeira. Ele passa a ser a última porque nós não procuramos ele. Vá a sua fé. Fé me curou. Você está livre da enfermidade. 35. Enquanto Jesus ainda falava com essa mulher, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, dizendo, Jairo, sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Aqui tem outra lição muito importante, irmãos. Sabe, Jairo engoliu o seu status, a sua condição de importante. Ele foi lá e se humilhou para Jesus. Ele sabia de Jesus da mesma forma que aquela mulher. Ele sabia de Jesus. E ele foi lá, Senhor, coloque suas mãos, imponha suas mãos para que minha filhinha fique curada e que ela viva. Enquanto Jesus estava indo, aconteceu o que aconteceu com essa mulher que nós acabamos de ver. Jesus, enquanto estava falando com essa mulher, chega essas pessoas. E essas pessoas chegam até hoje nas nossas vidas. Pessoas que não querem que você se dê bem. Essas pessoas falaram, olha, Jairo, já morreu. Não incomode mais o mestre. Jairo, que antes estava com tanta fé, que Jesus ia lá, mas agora chegaram pessoas e falaram, não vá não. Você conhece alguém que diz assim, por que você vai naquela igreja ainda? Por que fica escutando aquele pastor? Por que você vai lá? Não vai não. Eu conheço tanta gente que fica puxando as pessoas, dizendo, olha, não compensa. Para que você vai lá? Sua vida está desse jeito mesmo. O próprio inimigo soa os nossos ouvidos. Deixa a igreja, abandone a igreja. Não compensa. Tem um monte de gente falando ao seu ouvido. Verso 36, olha sua Bíblia. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. O que Jesus falou, estava dizendo aqui, enquanto Jesus ainda falava com essa mulher,
que agora estava livre, chegaram algumas pessoas dizendo: seu Jairo, não incomode mais o mestre, ó, morreu. Sabe o que Jesus fez? Jesus não fez caso. É como se Jesus falasse: Jairo, olha para mim aqui, Jairo. Jairo, olha para mim, esqueça eles. Esqueça esses que estão dizendo que estão errado. Jairo, olha para mim. Não tenha medo. Porque imagina o pai daquele momento receber uma notícia. Ele que veio de maneira desesperadora, pedir ajuda para Jesus. E agora vem alguém dizendo: morreu? Acabou. E Jesus diz: não tenha medo. Não escute eles. Jairo, tenha fé. Sabe o que o Senhor está dizendo para você nessa noite? Não tenha medo. Não tenha medo. O que é que você está passando aí essa noite? O que é que está no seu coração? Qual é o seu maior problema? O que você acha que você sozinho não está conseguindo dar conta? Sabe o que Jesus está dizendo para você? Não tenha medo. Que coisa boa. Quem crê que Jesus está dizendo isso à noite? É o pastor Marcos que está dizendo? Não tenha medo. Creia somente. Irmãos, essa é uma imposição. Creia, creia, creia. Quem não tem fé não pode agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Quando aquela mulher veio de maneira sorrateira e tocou no manto de Jesus, ela tinha muita fé. E a fé dessa mulher era tamanho que fez com que ela então, mesmo fraca, fosse atrás de Jesus. Ela correu todos os riscos que alguém podia correr, porque ela tinha fé. Jairo agora está estremecido. A ponto de Jesus dizer: Jairo, ó, olha aqui para mim, Jairo. Esqueça eles. Tenha fé. Tenha fé. Verso 37. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Por que Jesus não deixou ninguém seguir? Porque primeiro era uma grande multidão. Como é que aquela grande multidão vai entrar na casa? Segundo, no meio daquela multidão tinha gente dizendo: não vale a pena, Jesus não vai conseguir. Nem chame Jesus. Jairo acha que Jesus pode, mas nós não achamos. Então o que Jesus fez? Fique vocês que não creiam. Fique para lá, vocês que ficam duvidando. E ele trouxe seus discípulos e foi com Pedro, Tiago e João. Verso 38, quando chegaram na casa do dirigente da sinagoga. Quando chegou na casa do dirigente da sinagoga, olha o que ele fez. Aquele alvoroço, todo mundo chorando, todo mundo lamentando. Claro, aquela menina, quem sabe, já havia mobilizado. Aquela menina, quem sabe, irmãos, simplesmente já era alguém que já tinha, enfim, ficado doente e a vizinhança conhecia. Quando Jesus chega ali, havia muito choro, desespero. Sabe por que tinha desespero e choro? Aliás, todo funeral tem muito desespero e choro. Você sabe por que tem desespero e choro? Porque as pessoas não sabem para onde vão. Ainda que uma diga para a outra, você pode ver que parente diz sempre assim: não, ele está bem melhor agora. Tu já viu gente falando assim? Não, ele agora é bom porque agora descansou. Mas lá no coração não sabe para onde foi e chora. Quer ver desespero? Na hora de fechar a tampa do caixão. E abraça. E como é que eu vou viver sem? Desespero. Aqui havia esse desespero. Um alvoroço, gente chorando, lamentando em alta voz. Verso 39, olha sua Bíblia. Então Jesus entrou e disse: por que tanto alvoroço? Por que tanto lamento? A criança não está morta, ela dorme. Ali era para todo mundo dizer amém. Louvado seja Deus! Sabe o que eles disseram? Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança, dos discípulos, né? E os discípulos que estavam com ele, e entrou aonde a criança estava. O povo era incrédulo.
Nós que conhecemos Jesus não podemos ser incrédulos. Nós conhecemos Jesus, conhecemos o seu poder. Por que você duvida? Por que está com medo? De duas umas, ou você não conhece Jesus. De fato, não conhece Jesus. Porque senão você se entregaria e você confiaria. Mas sabe, irmãos, o ser humano tem essa dificuldade. Mesmo conhecendo Jesus, mesmo que você pregue isso, quando é com a gente é diferente, né? Quem é que já foi provado aqui pelas dificuldades? Eu já fui provado várias vezes. Eu prego isso quase que diariamente. Eu digo para vocês, irmãos, tenha fé, tenha coragem. Mas quando é comigo, eu começo a orar e aí Deus me faz lembrar isso. Não foi você que ensina os irmãos para ter coragem? E aí eu tomo coragem. Não, é verdade, tem que ter coragem. Mas na hora a gente fraqueja. Todos chorando, desesperados. Todos aqui riram de Jesus. E Jesus então pega a mãe, o pai e os seus discípulos e entra onde estava a menina. Olha o verso 41. Tomou ela pela mão e lhe disse, Talita cumi, que significa, menina, eu lhe ordeno a você, levante-se. Olha o poder de Jesus. Ele pega na mão daquela menina e diz, levante-se. Menina, eu ordeno. Quem é esse que pega na mão de um defunto e fala com o defunto, dando uma ordem para o defunto e mais? Esse corpo inanimado, levanta-se. Esse é o meu Jesus. Esse é o Jesus que pode resolver o seu problema. Ele pode resolver. Ah, pastor, o senhor fala assim, mas que o senhor não sabe o tamanho do problema. Não há tamanho. Sabe por que você fala do tamanho do seu problema? Porque você não conhece o tamanho de Jesus. Ele pega na mão daquele corpo sem vida e diz, menina, eu lhe ordeno, levante. Verso 42. Imediatamente, a menina que tinha apenas quantos anos? 12 anos não era o tempo que aquela mulher também tinha problemas de hemorragias? 12 anos. Aquela menina de 12 anos de idade levantou-se e começou a andar. Isso deixou todo mundo atônito. Pai, mãe, e sim, até os discípulos estavam ali atônitos. E ele deu ordens expressas para não contarem nada a ninguém. E mandou que dessem alguma coisa para aquela menina comer. Provavelmente doente, sem apetite, né? Faça alguma coisa para essa menina comer. Ela não está morta, ela apenas dorme. Por que Jesus usou esse termo? Ela não está morta, ela dorme. Da mesma forma que ele fez lá com Lázaro. O nosso amigo dorme. E os discípulos não entendendo, não, Senhor, se ele dorme, está bem. E ele diz, não, vocês não estão entendendo, né? O nosso amigo Lázaro morreu. Mas para Jesus, não é morte. Para Jesus, a morte não é o fim. Assim como para nós entendemos que a morte é apenas uma entrada na nossa vida eterna. É uma passagem daquilo que é temporário para aquilo que é definitivo e eterno. Jesus diz, ela não morreu, ela dorme. E Jesus vai lá e dá uma ordem para aquele corpo, e aquele corpo obedece. O que nós aprendemos, irmãos, com essas duas histórias que elas estão interligadas? Os dois recorreram a Jesus. Só que Jairo tinha uma posição privilegiada. Ele era um homem importante. Abriram passagem, o texto não diz que Jairo teve dificuldade para chegar até Jesus. O texto diz que Jairo viu Jesus e prostrou-se aos seus pés. Jairo não teve dificuldade de chegar até Jesus. Já aquela mulher tinha dificuldade. Você sabe por que ela tinha dificuldade? Porque a sua doença era também um crime para aquela sociedade. Tem gente que tem uma doença que aos olhos do mundo também é um crime. Um usuário de droga, um dependente químico, aos olhos da sociedade, ele é mal visto. Talvez essas pessoas tenham dificuldade de chegar até Jesus, mas Jesus recebe as duas pessoas. Jairo, que tinha uma posição importante,
mas também recebeu e abençoou imediatamente. Tanto Jairo recebeu a bênção imediatamente, a menina levantou imediatamente, como aquela mulher com fluxo de sangue imediatamente cessou a hemorragia. As duas pessoas procuraram Jesus. Posições diferentes, situações diferentes, e nas duas situações Jesus resolveu o problema dela. Ora, esse mesmo Jesus que resolveu os dois problemas gravíssimos, não pode resolver o meu e o seu problema? Qual é a dificuldade? Você precisa ter o quê? Coragem. Coragem como Jairo teve de se expor. Coragem daquela mulher que teve coragem de ir e esbarrar em todo mundo. Coragem. Fé. Fé. Aquela mulher tinha muita fé. Jairo precisou ser lembrado da fé. Jairo, porque foi influenciado por uns e outros, dizendo, não incomode mais o mestre, acabou, Jairo, vamos fazer já o funeral, acabou, Jairo. Jesus disse, não tenha medo, Jairo. Talvez nessa noite você precise ser lembrado, como Jesus lembrou Jairo. E Jesus está lembrando você, não tenha medo, não importa o tamanho do seu problema, não tenha medo, creia somente. Aquela mulher precisou ter coragem, ela teve fé, e ela teve uma atitude de entregar a sua vida para Jesus. Ela se prostrou para Jesus e ela confessou tudo para Jesus e alcançou graça. Nós temos duas situações que estão interligadas. Dessas duas histórias, em qual você se enquadra? Você, como Jairo, quem sabe alguém que já conhece o Evangelho, alguém que é crente, alguém que está na casa do Senhor, mas que está passando uma dificuldade. E nessa noite precisa ser lembrado que Jesus é a solução para o seu problema. Você precisa ser lembrado? Quem sabe você está aqui nessa noite e você se enquadra muito mais na questão dessa mulher que já sofre ou já sofria há 12 anos. 12 anos sofrendo. Quem sabe você já tentou de fazer de tudo para resolver o seu problema. Nessa noite, o Senhor Jesus está aqui como ele esteve naquele dia em Cafarnaum. Assim como aquela mulher tomou uma decisão, porque era o momento exato. Se ela não tocasse em Jesus agora, não tocaria nunca mais. Talvez você esteja nesse exato momento, precisando tomar uma decisão hoje. Hoje. Quer acabar com o seu sofrimento? Hoje. Não é amanhã, é hoje. Tenha fé. Tenha coragem e tenha atitude. Abaixa sua cabeça, vamos orar. Enquanto nós vamos orando, eu quero que você lembre dessa tua luta. Quem sabe não é com você. Quem sabe é com filho, marido, esposa. Quem sabe é com parente. Alguém que você já vem lutando há muito tempo. Eu não sei há quantos anos essa tua luta você está lutando. Quem sabe você tem momentos de alegria, mas não dura pouco. Volta a brigar, volta a sofrer, tudo de novo. Já não está na hora de você parar com isso? O Senhor Jesus está perguntando, já não é a hora de você tomar uma atitude definitiva para a sua vida? Até quando? Até quando você vai lutar? Até quando você vai gastar tempo, dinheiro, saúde, vida? Até quando você vai machucar pessoas? Até quando? Pai, aqui estão aqueles que estão orando. Ah, Deus, eu não conheço nenhum dos seus problemas. Mas o Senhor conhece cada um. E da mesma forma que o Senhor fez uma pergunta retórica, quem tocou em mim? O Senhor está perguntando nessa noite, quem é que está precisando de mim? Deus, tenha misericórdia de nós. Quebra, Pai, toda resistência, todo medo, todo preconceito, ó Deus. Que nessa noite haja confissão de pecados e que haja, Senhor, salvação. Que haja, Senhor, a cura espiritual, a cura emocional, a cura familiar, a cura, mas não a cura dos remédios,
dos entorpecentes, daqueles remédios que simplesmente funcionam por um breve momento como um paliativo, mas que o Senhor cure definitivamente. Que cada um aqui possa se apresentar aos seus pés como Jairo fez, como aquela mulher fez, e confesse toda a verdade. Abra seu coração para Jesus. Só você e Ele, ninguém está ouvindo. Conte para Jesus. Ore. Nós vamos dar alguns minutos para que você ore de verdade. Não omita nada. Fale tudo. Abra o seu coração. Implore insistentemente como fez Jairo. Diga tudo para Jesus. Se você for sincero e se você tiver fé suficiente, o Senhor Jesus vai dizer o que disse para aquela mulher: filha, filho, a tua fé te curou. Ore ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, aqui estão aqueles que estão com a cabeça baixa, os olhos fechados. Eu não estou ouvindo nada, mas o Senhor está ouvindo cada oração, cada confissão, cada pedido de socorro. Tem gente que não está aguentando mais, já tentou, já cansou. Tem gente pensando em desistir, tem gente desesperada, Senhor. O Senhor sabe. Nessa noite, o Senhor está fazendo aquela mesma pergunta: quem me tocou? O Senhor aguarda, então, que essas pessoas que estão pedindo, que elas se apresentem diante do Senhor, humildemente. O Senhor está aguardando que elas confessem e que elas tomem uma decisão de coragem, como tomou aquela mulher, como tomou Jairo. Coragem. O Senhor está esperando que nós deixamos a nossa zona de conforto, a nossa aparência. Deus, em nome de Jesus, sonda os nossos corações. Entra, Senhor, com providência, Senhor. O Senhor exige apenas uma coisa nossa: que nós tenhamos fé. Fé. O que nós queremos escutar do Senhor nessa noite é: filha, filho, a sua fé Ele curou. Nos ajude, ó Pai, curar o nosso casamento, curar a nossa alma, o nosso psicológico, a nossa saúde, a nossa família. Cure, Senhor. Tire, Senhor, tudo aquilo que enfraquece, como aquela mulher que perdia sangue e estava anêmica. Quem sabe não conseguia nem andar, de tão fraca. Senhor, tira de nós toda a fraqueza. Senhor, dê para nós a força, o vigor necessário, a coragem necessária de ter um compromisso sério com o Senhor. Não deixe, Senhor, que outras pessoas, assim como chegaram para Jairo e tentaram desiludir Jairo, tentaram tirar Jairo. Senhor, às vezes a esposa, filhos, parentes, alguém começa a falar ao seu ouvido: deixa de ir nessa igreja, para de seguir Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Da mesma forma que o Senhor olhou para Jairo e disse: Jairo, não tenha medo. Assim é nessa noite, o Senhor está falando com cada um. O Senhor está dizendo para nós: não olhe para o lado. Não dê ouvido àqueles que não querem te ajudar, que querem apenas te desanimar. O Senhor disse: não tenha medo. Tenha apenas fé. E ele teve fé. E ele alcançou a cura, a vida daquela filhinha. Assim nós também podemos alcançar a cura, a vida, através da nossa fé. Pai, muito obrigado por esse momento de aprendizado. Senhor, olhando essas histórias que o Senhor ensinou, tanto, ó Deus, a Jairo como aquela mulher, assim o Senhor continua ensinando a sua igreja, para que nós tenhamos fé, para que nós tenhamos coragem,
para que nós tomamos uma decisão por seguir o Senhor, confessando o Senhor, como fez aquela mulher, falando toda a verdade. Muito obrigado, Senhor, pelas suas palavras. Eu sei que o seu Espírito Santo, agora, nesse instante, está falando com cada coração. Eu sei que também que há pessoas que estão resistindo a essa palavra, estão com medo de tomar uma decisão. Há pessoas aqui que estão com medo de tomar uma decisão. Quem sabe por vergonha, quem sabe não se sabe o que vão dizer. Ela tem medo, quem sabe, de ser repreendida. Senhor, dê a liberdade, dê a cura. O Senhor não vai invadir o seu coração. Só o diabo invade o nosso coração. O Senhor quer uma posição sua, quer uma decisão sua. Faça isso, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos. Muito obrigado pelas suas palavras, pelo seu cuidado, pelo seu amor. Leva, Senhor, a sua igreja em paz para as suas casas. Nos dê uma semana abençoada diante do Senhor. Livra-nos, Senhor, de todo mal, das ciladas do diabo. Que nós possamos ter uma semana agradável, produtiva. Que nossas famílias sejam abençoadas. Que nossos filhos, nossos parentes sejam abençoados. E que possamos retornar a esse lugar na quarta-feira para aprender mais e mais do Senhor. Assim oramos, agradecidos, Senhor. Agradecidos pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia que dura para sempre, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém.